autoconfiança, ela está conectada com a nossa história. E a autoconfiança é aquilo que você acredita de você, né? A autoestima é como você se vê. A autoconfiança é quanto você acredita em você. Aqui, você vai precisar voltar um pouquinho na tua história e entender de todas as vivências que você teve ao longo do teu caminho, quais foram as respostas que você sempre trouxe. O que você reforçou ao longo desse período todo? Será que você é a pessoa do chicotinho? Eu brinco com os meus pacientes com o chicotinho da vida. Eu digo, hoje não, dá pra cá esse chicotinho, vou botar aqui na gaveta mágica. Eu tenho gaveta mágica no consultório, a gente cria coisas assim, ó, que vai. Um dia inteiro a gente não consegue falar tudo. Tanto é que a gente tem 3 aulas inteiras para falar disso lá no VDP, porque em uma a gente não dá conta, com certeza. Então, o que acontece? Pode ser que você seja profissional do chicotinho. E aí você fica, ai, não, mas eu não dou conta. Talvez a vida inteira, ai, não, mas eu nunca acerto. Tudo dá errado para mim. Nossa, fulano tem resultado melhor que o meu. E aí você fica ali com o teu chicotinho da vida, se judiando ao longo do caminho inteiro. E aí sabe o que aconteceu? Você reforçou para você o quanto você não acredita em você. O quanto você não acha que é merecedora do sucesso que tu quer conquistar. E aí, o que acontece com isso? Você acaba repetindo esses mesmos comportamentos ao longo da tua história inteira. E sabe o que acontece muito na psicologia? Os profissionais querem se sentir seguros para atender, autoconfiantes para atender. Só que não tem como. Fran, como é que eu me sinto segura para atender? Eu digo, atende. Porque não tem como você se sentir segura em relação a algo que você nunca fez ou fez pouquíssimas vezes. E, gente, nós sabemos o quanto a gente acaba treinando muito menos do que a gente gostaria ou deveria dentro da graduação. Muitos de nós saem de um estágio no qual atendeu uma pessoa. Né? Especialmente a galera agora que formou no período de pandemia, eu tenho muitas psicos no VDP com essas vivências. As meninas chegam no VDP sem ter ideia de como começar o atendimento. E a gente trabalha toda essa parte de atendimento lá justamente para isso. A gente não trabalha a teoria. A teoria a gente teve na graduação. O que vai salvar a nossa pele é a gente entender como se virar no campo de batalha mesmo. Aconteceu isso, o paciente fez assim, falou isso, como é que faz, como é que você pergunta, como é que você se posiciona, como é que você recebe. Tudo isso você vai precisar desenvolver. Mas não vai ter como você chegar na tua primeira sessão da vida sentindo mega segura, mega confiante, porque você não vai se sentir confiante em nada que tu faça pela primeira vez. Você vai precisar fazer mais vezes para sentir isso. E um exemplo bem simples é a tua primeira vez na escola, tua primeira ida na escola. Você chega, de repente, você estava numa escola onde você já conhecia, estava confortável, e você teve que mudar de escola. Eu vivi essa sensação. Aí você chega naquela escola nova, tudo é estranho para você, tudo parece meio angustiante, e você não conhece ninguém, e você nem tem muita vontade de ficar lá às vezes, porque você tá, poxa, perdida, tá ruim lá, tá estranho. Mas aí você vai no segundo dia, que já tá um pouquinho menos pior, não é que tá bom, mas tá menos pior, porque tu já conhece um pouquinho do lugar, já sabe pelo menos onde é a tua sala, já sabe onde é o banheiro, então já tá ficando um pouquinho menos pior. E de repente lá no teu terceiro dia, quarto dia, você já tem 1, 2, 3 pessoas ali com as quais você conversa, e isso vai ficando gostoso, vai ficando legal, você vai tendo vontade de ir para a escola, e de repente lá no final do ano você tá triste porque vai ter férias, e você não queria que tivesse, porque você queria continuar com os teus amigos. Só que lá no primeiro dia não era assim. Lá no primeiro dia você não tinha segurança, não tinha confiança para fazer isso. Mas o que você fez? Você continuou indo para depois você conquistar a autoconfiança que você queria. Então, a autoconfiança é treino. Não tem como a gente ter algo que precisa ser treinado se a gente não se dispôs a treinar. Então, lembra que a autoconfiança é treino. Se você tem medo de atender, atenda. Se você tem medo de gravar, grave. Você precisa começar colocando o pé na água. A gente brinca muito com isso lá no VDP. E a gente não precisa mergulhar de cabeça, mas a gente tem que pôr o pé na água. Não tem como você aprender a nadar sem entrar na água. Você pode aprender a teoria do nadar. Olha, você vai fazer assim, o teu bracinho faz não sei de que jeito, e você pula assim na água, e você tranca a respiração assim, assim. Mas se você não se jogar na piscina, você não vai conseguir aprender. E com a psicologia, com toda a segurança que a gente quer sentir, também. E tem muito psico que fica adiando e se sabotando ao longo do processo, porque tem medo do dia que o paciente vai chegar e de ele, de repente, não dar conta de fazer isso. Então, o que eu faço, Fran? Tá, além de se expor ali e de fazer. Estude. Não tem como você estar autoconfiante em relação a algo que você não conhece. Então, fundamental, claro que a gente não vai saber tudo de tudo, claro que a gente não vai ter todo o conhecimento do universo, mas todo o conhecimento que você pode adquirir te torna mais confiante. E a gente fala, sim, com mais segurança a respeito daquilo que a gente domina. Eu falo de viver da psicologia, eu falo de ganhar muito bem com a nossa profissão, eu falo de atendimento, e falo disso tudo com muita segurança, é o que eu vivo, é a minha realidade, eu faço isso todo santo dia.
Agora, me coloca para falar de um assunto que eu não domino. O que eu não domino nada? Matemática. Fujo da matemática. Matemática para mim é desespero. Me coloca para falar da matemática para você ver. Sempre fugi, nunca me aperfeiçoei. Então não tenho como me sentir segura. Se você quer se sentir segura dentro da nossa profissão, se aperfeiçoe, estude. E às vezes, gente, não é a especialização que você vai fazer. Às vezes é estudar um pouquinho todos os dias sobre algo novo, sobre algo diferente. Afinal de contas, nós precisamos sim saber um pouquinho de tudo, porque nós vamos receber pacientes que vão falar sobre tudo. Então, quanto mais você aumenta, expande teu leque de possibilidades, mais seguro e confiante você se sente dentro do processo. Mas essa parte vai ser treino, não tem muito para onde a gente correr. Treinar, estudar e agir. Agir. Tem medo de atender? Atende. Tem medo de gravar? Grava, nem que seja para você testar, para você treinar. A parte do atendimento, outro ponto importante que eu trabalho muito com as meninas lá no VDP, especialmente quando estão recém-formadas, ainda não atenderam. A gente vai para o processo terapêutico pensando no processo terapêutico inteiro, mas você não precisa vencer do processo terapêutico inteiro no primeiro contato. Você precisa vencer dessa primeira sessão. Então, prepare ela com todos os melhores instrumentos, conhecimentos, técnicas e ferramentas que você possua. E depois você vai alinhar os próximos atendimentos para que sejam tão valorosos quanto. Lembra de vencer um passinho por vez, um degrau por vez. E isso te dá mais segurança para que você se mantenha firme no processo. Lembra que em muitas das coisas não vai dar certo logo de cara, logo de primeira. Você vai aperfeiçoar e vai melhorar. Eu não sei se tu lembra do primeiro paciente que tu atendeu, eu lembro do meu. Eu estava no estágio e chegou um paciente esquizofrênico. E tinham vários psicos lá. E aí eles vão escolhendo ali na hora quem vai atender e tal, né? Na época era assim. E aí eu lembro que quando eu ouvi, eu só pensava assim, meu Deus, que não seja eu, que não seja eu, que não seja eu morrendo de medo, com o cookie na mão, desesperada, né? E só rezando para não ser eu, não ser eu. E de repente veio aquela fala assim, Franciele, para você. Eu disse, ai meu Deus do céu, e agora? Né? E fui, desesperada, morrendo de medo. Sem ter ideia exata do que eu podia fazer, do que eu não podia, né? Eu só lembrava assim e dizia para mim, não contraria, não contraria, não contraria. E aí entrei lá como paciente e ele estava realmente, né, num estágio bem delicado ali de todo o processo dele. Foi muito doido, assim, a sensação que eu senti naquela hora, mas também foi muito rico. Agora, olhando de hoje para lá, nossa senhora, eu teria feito, acho que, praticamente tudo diferente. É porque eu fiz errado lá? Não. É porque lá eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje, porque eu atendi muitas pessoas e tive muitas vivências ao longo desse processo todo. Então eu já tenho uma bagagem maior, bem maior, na verdade, do que eu tinha lá. Mas lá eu entreguei o melhor que eu tinha com aquela bagagem que eu possuía. E eu não errei, eu não fiz errado. Mas hoje eu teria mais coisas para trazer, mais coisas para entregar. E isso vai acontecer no nosso processo, não tem como pular essas etapas. É o nosso processo de amadurecimento, é como o desenvolver da criança. E não dá para a gente pular etapas, a gente precisa passar por tudo isso, porque tudo isso faz parte do nosso processo. Então, começar um pouco mais insegura faz parte do teu processo, às vezes fazer algumas coisas com medo faz parte do teu processo, estudar faz parte do teu processo sempre. E escolher se expor um pouquinho também faz parte do teu processo. Lembra que para você aprender a nadar, você vai ter que pular na piscina. Para você atender de uma forma autoconfiante, você também vai precisar começar a atender, ainda que num primeiro momento um pouquinho mais insegura.